Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindas a mais um Tuesday Laboration. Hoje eu tenho uma convidada especial, a Kátia Padilha. A Kátia está falando conosco direto da Inglaterra e ela tem uma história muito bacana para dividir com a gente. A Kátia é gerente de negócios já há alguns anos e a história dela foi que levou ela ao patamar que ela está hoje e a um curso que ela oferece ajudando as pessoas a mudarem de carreira no exterior. É isso, Kátia? Isso, corretíssimo. Sabe mais do que a família. Tá vendo? Prestei atenção. Kátia, seja bem-vinda. Como é que você vai hoje? Muito obrigada, estou muito feliz e é um prazer. Estou super honrada de ter tido esse convite da sua parte. Que bom, o prazer é meu. Eu gosto sempre de trazer aqui no nosso canal mulheres que têm histórias que incentivam, que inspiram, e a sua é uma delas, né? A Kátia, pessoal, saiu do interior de São Paulo, de Salto, no interior de São Paulo, em 2012, Kátia? 2012, né? 2015. 15, perdão. E ela foi para a Inglaterra. E ela tem uma história bem bacana e bem curiosa de como ela conseguiu se estabelecer lá, né? E como foi essa virada de chave para ela, para que a carreira dela desse uma boa alavancada em poucos anos. E agora a Kátia vai contar aqui pra gente como é que isso aconteceu, o que, que ela faz e como é que ela pode ajudar você que está aí nos ouvindo. Perfeito. Como que você quer que eu comece? Começa do Pelo começo. começo, pelo começo. Porque você Bom, decidiu ir para a Inglaterra para aprender e melhorar o inglês, é isso? inicialmente eu vim para cá para melhorar o inglês. O propósito era Uhum. ficar aqui por volta de 2 anos, que eu acho que é um tempo legal para você melhorar, ficar fluente, ter algumas experiências, né? E Certo. eu vim através de uma ONG, uma NGO, né, Uhum. para trabalhar como voluntária. E aí eu pagava muito pouquinho, né, porque a Inglaterra é cara. Uhum. E em exchange, lá as palavras em inglês, Não tem problema, a né, gente, as nossas espectadoras estão já estão acostumadas. acostumadas, né? Em troca de ficar aqui, É um você ganhar intercâmbio, né? acomodação, Um intercâmbio. Uhum. isso, tipo um intercâmbio. Então, eu trabalhei como voluntária nesse projeto. Era um projeto de refugiados, muito, muito legal. O downside do projeto era que tinha muitos brasileiros com a mesma intenção. Então, eu vim para melhorar o inglês e me encontrei com Acabou vários conversando em brasileiros. português. Exatamente. E aí, eu passei 1 ano e meio nesse projeto, foi Uhum. ótimo. Mesmo que eu tinha contato com pessoas de várias nacionalidades através do projeto, e até porque eu morava numa cidade inglesa já, Uhum. mas eu não estava satisfeita com o nível de inglês que eu tinha depois de 1 ano e meio. Eu já conversava, eu entendia bem, mas o meu objetivo era ficar excelente. E eu Uhum. não estava nesse nível ainda, e eu resolvi, né, noninha italiana, Uhum. segundo grau na família, então é um privilégio, foi um privilégio para mim Que que bacana. me beneficiou de ir para a Itália por alguns meses, pegar minha cidadania italiana e voltar para a Inglaterra para trabalhar, porque ia me abrir portas no sentido de ter mais contato com a vida profissional, outro tipo de vocabulário, não Certo. ficar presa, né, Então, a intenção inicial, Kátia, era só o inglês mesmo. Você não só o pensava em inglês. morar aí. Não, Uhum. não pensava em morar. Nunca pensei em morar no passado, assim, Aham. em nenhum país. Não sei, não tinha Não tinha esse esse o sonho ideal. americano eu nunca tive, ou o sonho de Aham. vir para a Europa. Ah, mas se fosse para passear, já passou pela minha cabeça, mas não no sentido Aham. de morar. Não, não tinha isso dentro de mim, não. Que bacana. E aí você vivenciou por esse 1 ano e meio, né, a experiência de estar num país diferente e achou legal e quis permanecer. Aí a sua porta de entrada foi a cidadania italiana por causa da sua avó, né, a nona, como você chama. Isso, exatamente. Que legal, que Exatamente. Aí eu legal. vim para Londres para poder ficar um pouquinho mais longe de brasileiro. Aí eu pensei Uhum. comigo, vou esticar o meu período aqui na Inglaterra por de Certo. repente mais 2 anos. Uhum. E com a oportunidade de você trabalhar, né, que o passaporte italiano já tinha mais a possibilidade de trabalhar, eu Sim. já não ia passar tanta.
dificuldade financeira. Perrengue, né? Exato, o perrengue. É, Vou falar a língua portuguesa, né? é. Olha, pessoal, só para esclarecer, tá? A Kátia, quando ela diz assim, ficar longe do brasileiro, não é porque ela não gosta de brasileiro, não. Não, de jeito nenhum. Eu falo, Kátia, sabe? Porque eu também converso assim, igual a você. E às vezes as pessoas acham que realmente a gente quer dizer, não quero contato com o brasileiro. Não, pelo contrário. É que quando você tem o foco de aprender o inglês ou a língua do país que você tá, quanto mais você viver com os nativos, melhor, né? Então, Exatamente. apesar Eu que nunca tive, Londres eu não sinto se importa. muita falta de brasileiro na minha vida. Tem Uhum. pessoas assim que vai com essa intuição, ai, não quero, né? E sai do Brasil todo rebelde. Eu nunca Sim, tive esse sentimento, não. Mas era muito claro na minha cabeça que eu precisaria experimentar ambientes que eu ia passar vergonha, vamos dizer sim. assim, que eu Uhum. ia precisar falar, forçar, que a minha cabeça, o meu inglês não precisaria pensar para traduzir, né? E a Sim. única maneira de fazer assim é se afastando. Eu tirei Pouco. a legenda dos filmes, né? Parei de Uhum. escutar música brasileira por um período, tudo. Fazia listinha de para fazer, para ir no mercado, fazia tudo em inglês. E isso Inglês. com certeza Aham. fez uma diferença. São atitudes pequenas, mas que no nosso dia a dia faz muita diferença, né? Quando Exatamente. eu cheguei aqui pela primeira vez, eu trabalhava num restaurante também. E um rapaz brasileiro que morava aqui há muitos anos, ele me deu esse conselho. Ele falou assim: começa a ouvir, assistir televisão tudo em inglês, sem legenda, começa a ouvir rádio notícia. Eu falei, gente, rádio notícia não entendo uma palavra do que eles falam, porque é um né? É rápido. Exatamente. E ele falou assim: não, confia em mim. Daqui a um tempo você vai estar entendendo sem nem perceber como é que você fez isso. E É, dito e feito, essas coisas fazem acontece. realmente a diferença, né? Que Exatamente, bacana, que acontece. legal. E aí, Kátia, então você não voltou ao Brasil desde 2015 para ficar. Não, Então, voltei, não para voltou. ficar. Voltei só para ver família e Sim. voltar para cá, né? Então foi depois da sua ida à Itália ou antes da sua ida à Itália? Eu fui depois da ida à Itália, porque naquela época eu ainda dependia do dinheiro brasileiro, tinha um pouquinho ali da Sim. poupança, Uhum. então não tinha, eu não tinha dinheiro para vir, voltar, vai para a Itália, eu não tinha nem dinheiro, fui para a Itália assim na Uhum. raça, né? Não fiz nada ilegal, não precisei, Uhum. graças a Deus, mas fui na raça, assim, comi macarrão ali por 4 meses, né? Uhum. Sem, Ainda bem sem que o falar macarrão lá muito. é melhor que os nossos daqui e o seu daí, né? Oh, opa, bem diferente. Uhum. E valeu a pena. Então, quando eu peguei a cidadania, mesmo que eu sabia, vou passar um aperto financeiro por um pouquinho, até emprestei dinheiro Uhum. do meu irmão para continuar ali e tudo, eu sabia que com a cidadania italiana, daí depois da cidadania italiana, voltei para ver a minha família, que eu já fazia Sim, 2 anos e 5 meses. E bastante aí eu tempo. sabia que voltando para a Inglaterra, eventualmente eu ia voltar a ter as minhas finanças mais estabelecidas de novo. Então, assim, Sim. foi um perrengue, mas eu Uhum. sabia que isso ia voltar, eu sabia, eu tinha na minha cabeça, isso Ia valer a pena, vai né? vou me recuperar. Uhum. Que bom, Kátia. Aí, pessoal, a Kátia voltou para a Inglaterra e ela tinha um objetivo, que era de trabalhar em escritório, né, Kátia? Uhum. Você tinha um Isso. objetivo de uma profissão X ou você só queria, assim, ter um trabalho que você pudesse crescer na sua carreira na corporação? Eu não tinha um objetivo de em qual setor, em qual ou como. Eu já tive muita experiência em escritório, trabalhei como gerente de projetos, trabalhei toda a minha vida foi em escritório, em vários setores, diferentes Sim. setores. Então, era o que eu tinha e eu acho que o meu objetivo na minha cabeça era fazer dinheiro, crescer, né, nas áreas que eu Sim. tinha, né, mais meus skills estavam Aptidão, ali, né? Mas é onde isso. eu tinha capacidade, era Uhum. crescer, fazer dinheiro e usar esse dinheiro para viver melhor, para viver uma vida É. mais com mais sentido. Então, foi isso. Sim, e se estabelecer, né, aí na Isso. Inglaterra. É. Que bacana, É Kátia. o sonho de todo brasileiro ter um pouquinho mais de conforto na vida. É uma vida que É, você não precisa se preocupar com dinheiro, não necessariamente você precisa ficar rico. É o sonho de todo mundo também ficar rico,
mas o mínimo que é de ser humano é você ter uma vida confortável. E a vida confortável, ela é ter ali a sua casinha, ter a possibilidade de você ir para o Brasil e visitar a família quando você puder, e até de ajudar a tua família, né? Sim. E viajar, que eu também sou... Amo viajar, Gosta de sempre. viajar, né? Tá igual eu. Minha mãe que fala, falou em viajar, você tá com a mala pronta. Tô Ai, mesmo. eu desisto de algum trabalho para poder viajar. Ai, gente, viajar é muito bom. Eu tava conversando com uma amiga essa semana e eu falei assim, olha, a gente devia ter sido agente de viagem, ou então começar a escrever para canal de viagem, porque esse negócio Exato. de querer viajar toda hora não é comum, Ai, não, não não dá, é não normal. dá. Seria bom se virar blogueira e começar a ser paga para fazer isso, né? Blogueira de viagem, né? Exato. Esse era o ideal. Que bom. Mas aí, pessoal, a história da Kátia fica bem interessante agora. Não que não tenha sido interessante antes, eu tenho certeza que ela passou, como todos nós que moramos, né, no exterior, a gente passa por situações difíceis, assim, bem desafiadoras, né? Eu acho que existe uma mentalidade no Brasil de que vai para os Estados Unidos ou vai para a Europa, a vida lá é fácil, é boa, é maravilhosa. E não é. Assim, eventualmente, né, como você disse, Isso. a gente acaba tendo uma vida mais confortável, né? Você tem uma casa para morar, você pode ir ao Brasil ver a família, até talvez ajudar a família, mas não é porque a gente mora nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou no exterior que você é rico, necessariamente, né? Literalmente, você, quando você vai para algum país no exterior, mesmo, e todo mundo sabe disso, mesmo que você tenha diplomas no Brasil, você sai para começar uma vida do zero, né? De Então, novo, assim, as empresas querem experiência naquele país. Se você não naquela tem área, experiência, verdade. seu salário vai descer, a tua oportunidade vai descer e você tem que começar ali de baixo. Sim, sim. Ou você tem que fazer todo um processo para validar o diploma que você tinha, se for o Isso. caso, igual eu conheço algumas pessoas que conseguiram isso, né? Conseguiram validar o diploma de enfermagem, como é que fala? Não é educação física, terapia de physical therapy, né? Uhum. Como é que chama isso no Brasil? Fisioterapista? Fisioterapia, isso. Terapia. Então, essas pessoas conseguem validar o diploma delas aqui e trabalhar nessa área, mas é um Uhum. processo também, É né? um Não é processo. assim, eu sou fisioterapeuta, me contrata aí. É um Né? Então, processo. assim, a gente tem toda uma trajetória, uma questão de realmente sobreviver, viver e fazer, refazer, né? A nossa vida de uma maneira com propósito, né? Com um propósito. E eu tenho certeza que você também passou por esses desafios, né? Mas a gente hoje nessa entrevista a gente vai focar na parte profissional. Uhum. Então, a Kátia, quando voltou para a Inglaterra, ela decidiu que precisava se estabelecer, né, financeiramente, e foi quando ela começou a procurar emprego e, pelo que ela me contou, e também outras pessoas que sempre falam isso, a parte hoteleira, né, em Londres, ela é a mais fácil para você começar. É isso, Kátia? Isso, na área de hospitalidade, né, que envolve não só hotéis, mas toda a área ali de restaurantes, recepção, garçom, Sim. garçonete, limpeza, né? São as áreas que você vai encontrar, porque aqui também, Aham. cidades grandes, né, elas têm muita Certo. necessidade, então é a área que você vai encontrar e você, assim, aqui em Londres, você começa a trabalhar na mesma semana. Que bacana. Aí foi nessa área que você falou: bom, eu preciso trabalhar, eu vou começar por aqui. Eu precisava me estabelecer financeiramente, porque eu já estava devendo ali uns dinheirinhos para a família e precisava, quando você chega na cidade também, para alugar, você sabe como é que é, para alugar o seu primeiro quarto, o primeiro lugar, você paga 2 vezes o aluguel e tem várias coisas para você se estabelecer. Então, eu Isso. falei, vai devagar em questão da área de trabalho, né? Não vai ser agora que você vai focar nisso, porque você não tem tempo, né? Se estabelece, arruma um lugar para trabalhar, arruma um lugar para cobrir suas contas básicas, arruma um lugar para você dormir, que você consegue ali aprender a pegar o transporte local e essas coisas. Aham, E eu achei um trabalho, na verdade, ele não queria me dar, foi dentro de um barco ali aqui no Thames River, né? Aqui nesse rio bem do centro da cidade.
E era um restaurante bem legal, bem fancy. E eu pedi para ele trabalhar, que eu vi um anúncio, era para trabalhar na cozinha. E ele viu o meu currículo, eu vi, mandou uma mensagem de, não sei, eu não me lembro muito, mas ele mandou uma mensagem de confirmação e não me falou mais comigo. Aí eu comecei a ir atrás dele. Ele falou assim: vem aqui pra gente conversar. Eu estava Aham. disponível, eu estava desesperada. Fui conversar com o cara que estava contratando nesse restaurante. E ele falou assim: olha, a gente tem esse emprego, mas eu tô olhando aqui o seu currículo. Eu acho que você consegue coisa melhor. Eu falei É, assim: eu você estava agradeço, muito qualificada para aquilo ali, né? Para super trabalhar na cozinha. qualificada. Eu falei: eu agradeço a sinceridade, agradeço você me incentivando, mas eu acabei de chegar na cidade. Você precisa de alguém urgente, porque aqui a parte de restaurante eles precisam de gente ali para Certo. movimentar. E eu acabei de chegar na cidade, eu preciso de ajuda. Então eu me Aham. comprometo aqui, fico com você por alguns meses. E a gente se deu bem, não sei, se nos conectamos, eu acho que era para Sim. acontecer. E ele falou assim: tá bom, então, começa amanhã. Aí foi assim que eu comecei, na cozinha. Nunca trabalhei nessa área, não tem nada contra, mas eu nunca fui na área de hospitalidade, né? Aham. E foi assim, tava fazendo ali 10, 12 horas às vezes por dia, na correria, Em pé o tempo todo, né? em pé Que o tempo todo. trabalhar em restaurante é pauleira, gente, é bem pauleira, tanto na cozinha como quanto garçom, né? Garçonete, é em pé o tempo Heróis. todo. É. Heróis, porque o que aconteceu, acho que eu comentei isso com você, o que aconteceu foi que eu me dei bem com a equipe e Uhum, depois de um mês a equipe tentou me convencer aí como garçonete. Ele falou assim: olha, uhum. eles estavam falando, você se comunica bem, você, né, tem tem muita educação com as pessoas e tal, então por que que você não sai da cozinha? Vem aqui trabalhar com a nossa equipe, né, para lidar com a clientela. E eu já Aham. não queria, porque duas coisas, né? O medo de não entender o inglês, mesmo que eu reconhecia, com muito sotaque aqui, eu tinha um pouco de medo no início. E eu sabia que era difícil, é difícil. Esse setor é difícil, são heróis o povo que trabalha nesse setor. E eles Sim. me convidaram, eu subi para ser garçonete com eles, fiquei 2 semanas e eu odiei. Não era Eles para você aquilo ali, né? Não era. Eles estavam super felizes e eu tive que ter uma conversa séria. Eu falei assim: olha, me desculpa, até porque também estava muitas horas, eu estava emagrecendo, eu já sou Aham. magrinha, né? Tava emagrecendo, tava perdendo quilo. É, o E trabalho aí eu duro, tive não uma dá conversa tempo. com eles, e aí eu saí, né? E eu lembro que ia entrar verão, né? No verão você consegue fazer muito dinheiro. Na Sim. hospitalidade você consegue crescer, você consegue fazer dinheiro, mas Uhum. você tem que ter aquele espírito de uma energia que nunca acaba, né? Uma paciência. Então realmente admiro. Eu acho que foi muito bom eu ter feito isso. Eu admiro demais, né, quem está nesse setor e a paciência, tudo, a comunicação, tudo. Então, mas não foi para mim. Não foi naquela Sim, momento. mas foi o teu começo, né? E por Foi o meu mais começo. que você não achava aquilo ali difícil, alguém reconheceu que você tinha um bom customer service, né? Uma boa relação com os Sim. clientes, que você era educada, que você podia atender. Então, assim, também seria uma opção, caso Isso. o que você tinha em vista não desse certo, né? Isso, não, com certeza. Se eu quisesse, e até eu falo bastante nesse curso, se você está numa área que você gosta, não é porque é clean, porque é no hotel, porque não, continua, porque tem maneiras de crescer em cada indústria. Então, cada Sim. setor que você está ali engajado, mesmo que você começou ali um pouquinho mais de baixo, aprendendo o que Sim. está na área, tudo, ganhando um pouquinho menos do que as outras pessoas, tem como crescer em todas as áreas. Sim, é só ter um plano, né, Kátia? É só ter Isso, um objetivo e um plano bem traçado, né? exatamente. A gente fala assim, ter clareza, né? Ter um clarity, uma clareza daquilo que você almeja e batalhar por aquilo, né? Porque eu É, sempre falo isso para as minhas alunas, né? Assim, a pessoa que mudou para o exterior, ela tem uma força fora do comum, não é normal, porque tem gente que não consegue mudar nem de bairro, nem de sim, estado, que dirá de país, né?
Então, realmente, eu acho que a pessoa que muda, ela tem assim uma garra, sabe? Não estou dizendo que é melhor que os outros que ficaram, não é isso. Mas ou você já tem aquilo em você e você vê uma chance de desenvolver essa força interior, ou você aprende a ter uma força que você Exato. não sabia que tinha nem de onde vem, porque realmente as situações te moldam, né? E fazem você Isso. ter essa questão toda diferente na garra mesmo, né? É. Então, E eu quando acho você mora bacana fora, essas histórias. quando você mora fora é meio que você não tem opção, né? Uhum, A família tá não tem. longe. Como é que você vai estar aqui na Inglaterra e pedir É, ajuda para a família no Brasil? Não tem. O não real, dá. Ou comparado faz dar às certo libras, ou tá faz dar entendendo? certo. Então, ou você faz dar certo ou você faz dar certo. Então, não tem É. opção. É. Aí, pessoal, é onde começa a história da Kate, que assim, eu achei muito interessante, porque apesar da pandemia nesse meio aí, né, ela conseguiu em 4 anos sair de um salário anual de 18 mil, né, era 18 mil Isso. euros, para 120, num No período muito 120 foi depois. Nos 4 anos foi entre de from, 18 mil para 75, com bônus 75, dava mesmo 90 assim, mil. 3 vezes mais, né? 3 vezes mais em 4 uma vezes questão de mais, quase. 4 anos, contando com a pandemia. Isso. Então, por essa experiência dela, ela aprendeu muito, né? E é isso que ela ensina. Então, agora a gente vai ouvir como é que a Kátia chegou lá. Quando ela saiu desse restaurante que era no barco, né? No Rio Isso. Tames, e foi parar dentro de um escritório. Vamos lá, É. vamos ver o que ela conta para Então, nós. ali com o pessoal do restaurante, eu fiz, o meu objetivo era me suprir Uhum. financeiramente nesses primeiros meses. Eu trabalhei 12 horas por dia para fazer dinheiro mesmo, Uhum. conseguir pagar as coisas, para eu ter essa brecha, esse Sim. gap de sair e procurar outras coisas na área que eu queria. Então, eu saí. Uhum. Eu lembro que eu comecei a fazer também aos finais de semana, estavam época de verão, tinham algumas festivais acontecendo, então eu ia lá e ajudava, tá? Porque o dinheiro era dobrado no final de semana. Sim. Enquanto eu comecei a aplicar para trabalhos de escritório, porque quanto Uhum. mais você demora para engajar na área que você quer, mais desafiador vai ficando ali. O seu currículo vai ficar um pouco bagunçado, porque você estava numa área, aí você trocou, aí ficou 3 meses, aí de 4 meses. Uhum. Então você tem assim que estruturar ali. Certo. E depois de alguns meses, durante esse verão, eu fiz algumas entrevistas e eu fui contratada para trabalhar num coworking space, né? Esses Uhum. escritórios compartilhados, super Compartilhado. legais. E comecei a gerenciar. Eu fui contratada como recepcionista, e foi aí que Uhum. eu também, o meu salário era de 18 mil. E Uhum. só que o desafio, como era um business novo, um negócio novo, o chefe falou assim: olha, o teu desafio aqui me ajudar a crescer esse negócio, né? Colocar aqui Uhum. clientes para usar nosso escritório, gerenciar, sei lá, criar eventos para que os clientes Sim. fiquem mais Sim. empolgados. Aí colocou ali o software para mim administrar todas as finanças da empresa. Aí, de repente, eu estava ali fazendo social media, né? A mídia Uhum. social, pensando em questões de marketing. Aí comecei a contratar alguém para nos ajudar no final de semana, então era eu que contratava a pessoa da limpeza, a pessoa. Então eu basicamente estava gerenciando, rodando esse business inteiro, esse negócio inteiro, Uhum. com o título de recepcionista, né? Uhum. E ganhando ali 18 mil por ano. Então, assim, não combinava, tinha alguma coisa que estava errada. E para quem tá ouvindo a gente que tá fora entende melhor, mas quem tá lá no Brasil, gente, 18 mil, você não pode fazer 18 vezes 5 não, vezes 6, porque não é isso, tá? Não, Porque o gasto é em euro também, então a isso. gente não pode converter para o real, tá? Então 18 mil seria como 18 mil reais. Pensa você Isso, ganhando aí um salário mínimo mesmo por mês, né? mil um e salário quinhentos mil mínimo. e pouquinho. Aham. Você consegue morar É. numa casa compartilhada, né? Sim. Morei com 5 pessoas na época, nunca tive problema, graças a Deus, mas é aquela situação que você quer sair, mas era o que Ter o seu podia próprio e espaço, né? exatamente. É. E aí eu vi que o meu chefe estava tirando um pouquinho de vantagem das minhas Uhum. experiências ali,
e só que eu precisava ficar. Então, a gente tem que usar estratégias para a gente construir, porque a minha estratégia era, eu preciso construir, meu salário é bem pouquinho, mas eu preciso construir experiência nesse país para Sim. poder, para empregos que pagam melhor. Isso, para Então, o você que que eu ter um fiz? currículo, né? Para provar que Isso. você sabia fazer aquilo ali. Uhum. Então, o que que eu fiz? Eu peguei, fazia, dei o meu melhor e eu realmente fiz aquele negócio dele acontecer, assim, com 7 meses a gente estava rodando tudo, tinha eventos, tudo. Muito Aí, o bem. que acontece? Depois de quase 10 meses trabalhando lá, eu sugeri para o meu chefe, né, um aumento de salário, que era Uhum. muito baixo, e eu sabia que em outros lugares pagavam mais, até que eu gostava de trabalhar ali. Eu falei, Uhum. olha, eu tô gerenciando a tua empresa. Tem, né? Eu não foi com essas palavras, né? Eu me Aham. preparei, teve todo assim, primeiro você fala, Sim, olha, sim. isso tá acontecendo, olha isso, olha aquilo e tal. Mostre os resultados, né? Isso, E fala, ó, exatamente. eu fiz isso aqui. Exatamente. Ah, tem sido super Aham. legal e tal. E aí eu comecei a entrar na conversa de saber as possibilidades de aumentar de salário. E ele Uhum. carinhosamente me disse: não, não temos, não podemos, é uma empresa nova. Eu amo que você trabalhe aqui, eu gosto muito do seu trabalho, mas a gente não tem Aham. condições. Eu falei assim: então tá. Então eu não podia sair ainda. Eu falei: posso Uhum. mudar o título da minha função, né? Que eu queria mudar no meu currículo. E eu não gosto de fazer, eu não gosto, nunca tive a necessidade de mentir. Nunca Sim. foi recepcionista. Então, a minha estratégia era assim: eu não quero mais ser recepcionista, né? Então, Aham. se eu não tô ganhando, eu vou mudar em alguma Salário coisa. compatível, né? Tem que ter alguma vantagem, né, nisso. Exatamente, alguma vantagem. E aí eu Uhum. falei, vou mudar no meu LinkedIn, posso mudar no meu LinkedIn, porque eu tô gerenciando, posso colocar que eu sou gerente. Ele falou assim, pode, se quiser que eu mude no contrato, não tem problema. Não mudou em Aham. nada em questão financeira, mas ali no meu currículo, no meu LinkedIn, eu removi ali a questão de ser recepcionista e Uhum. coloquei a community manager, gerente geral ali, né, gerente de negócios. E aí fiquei ali por volta de 1 ano e meio, Uhum. enquanto eu procurava outros lugares para trabalhar. Um ano e meio já é legal, porque já não parece que você ficou ali na correria para sair de uma empresa. Sair, é. Se você tiver muitos, um ano, não é muito legal. Mas Uhum. eu não tive isso no passado. Eu trabalhei muitos anos em um lugar, daí saí e tal. Então Sim. aí, então aí não tive problema. Então É aí eu. a estratégia, né? Você estava usando a estratégia certa, que não pode ficar Isso, pulando de emprego em emprego, né? E isso, também se você colocasse no seu currículo que você era recepcionista, mas você fez eventos, você cuidava da parte financeira, você fez isso, aquilo, as pessoas iam achar realmente que você estava mentindo. Então foi uma estratégia exatamente. bem legal de você É, pedir para ele alterar o seu cargo, né? Já que ele não é. queria dar o aumento, mas pelo menos te dar o cargo do que realmente você fazia, né? É. E aí é o desafio da pessoa também, né? Todo mundo que está em algum emprego hoje é pensar quais as vantagens que você pode tirar, né? Isso, Tem empresas que isso. oferecem cursos, tem empresas, então o que você pode tirar daquele lugar enquanto você não atingiu o seu objetivo ainda. E depois de 1 ano e 7 meses que eu estava ali, eu comecei a fazer entrevistas para outras empresas e mudei para um outro coworking space de Uhum. 3 vezes maior, gerenciando ali uma comunidade de 150 pessoas, com uma Aham. incubadora de startups também, um coworking space cheio de engenheiros e tal, Hum. criando produtos. Então foi um lugar muito interessante. E ali eu Uhum. já saí de 18 para 30. Não estava o meu sonho, só que para Aham. mim na época, hoje eu penso assim, Kátia, deveria ter tentado um pouquinho mais. E por isso que é bom as pessoas entenderem quando elas fazem cursos, a gente quer ensinar aonde a gente errou, né? Tipo assim, É, por favor, não para faça como, não aprender com o espere erro tanto. dos outros, não com o seu próprio erro, né? Para É, você não ter que passar por aquilo que a pessoa passou, né? é. Que eu entrei É. nesse novo coworking space e eu comecei a aprender, na verdade, que a minha qualificação como profissional, as coisas que eu estava já gerenciando, a minha experiência ali, em outros lugares eu iria ser paga 45. Aham. Aí eu já assim, eu vi a possibilidade, só que eu estava numa empresa boa, e eu falei, assim, eu vou crescer, porque também, por causa da incubadora de startups e tal. Eu Sim. fiquei ali, foi quando eu tive o período da pandemia, né? Então, eu cresci na empresa, eu fiz coisas muito diferentes e novas, e
ganhei, né, novas ferramentas. Sim. E durante, eu tinha uma promessa deles, eles gostavam de trabalhar comigo, eu tinha uma promessa de que eles estavam para iniciar um prédio novo, né, com acho que 5 andares. Eles falaram, fica com a gente, porque a gente está construindo e você vai dar palpite na cor da parede, e nós vamos te entregar e você vai gerenciar. Então eu fiquei tentada com Legal. aquilo ali. Falei, não, 30 mil, mas tá bom, a hora que eu subir de carga, eu vou subir, aí vai ter que dobrar o salário e tal. E só que durante a pandemia isso não aconteceu, eles perderam os investidores. Eu tentei conversar, eles eram muito legais, a gente teve várias conversas, ai, como é que a gente vai te encaixar, mas não vamos conseguir subir seu salário, isso vai demorar mais 2 anos, Kátia, me perdoa, mas não vai, não sabemos quando teremos dinheiro. Sim. Naquela época, mesmo que eu quisesse sair antes, a pandemia não deixou, não era sábio sair. Eu perdi um pouco de tempo ali. Eu fiquei nessa empresa 2 anos e meio, quase 3 anos. Por 1 ano e meio estava presa com a questão da pandemia, né? Sim. Teve 3 lockdowns aqui, foi bem O pessoal não difícil. ia trabalhar, não estava consumindo o produto deles, provavelmente não ia pro share space também, né? Eu não parei de trabalhar naquela época, foi um desafio também, eu movi toda a comunidade para estar online. Então eu já fazia tudo online para que eles não perdessem a ligação com os membros daquela comunidade, para que eles também não desistissem, para que eles se sentissem que a gente estava dando suporte como empresa. Eles, né? Depois, devagarzinho, como muitas pessoas usavam os laboratórios que a gente tinha, eles precisavam ir no lugar. Então, eu nunca parei de trabalhar. Para mim, não teve essa questão de parar por um tempo e tal. Eu estava ali super ativa. Às vezes ia para o escritório para receber, abrir o lugar para pessoas que precisavam usar o laboratório. Então, foi bom para minha experiência, porém eu tive que ficar ali, né? Mesmo depois de entender que eu não ia conseguir aumentar, mudar de setor, crescer profissionalmente. Eu esperei a pandemia acalmar e ver como é que estava o mercado ali. E isso deu 2 anos e meio nessa empresa. E foi eu decidi sair na hora certa. Foi eu sair desse emprego, eu estava de 30 mil, que aí foi um reviravolta. Deu algumas semanas ali que aconteceu, muitas coisas mudaram. Questão da minha mentalidade, começar a questionar. Eu sabia já que eu estava ali com 4 anos e pouco de experiência. Eu falei, não, 30 mil não tá ok, não, já tá na hora. E foi quando eu achei um emprego e foi de 30 para 60 mil. Então aí dobrou. Aí dobrou. Mas né, quase triplicou do início ali que você estava na parte do restaurante, né? Exatamente. E aí nesse meio período foi quando eu comecei a entender várias coisas em questão da minha mentalidade. Então, se eu queria um emprego que me pagasse 50 mil, 60 mil, por que eu estava ainda presa em mandar currículo para as que pagam 30, 40, 45? E aí eu comecei a me forçar a ter comportamentos diferentes para mudar a minha história. Né? Então, e ter um resultado diferente. Não, se você faz as mesmas coisas, o Joe Dispenza fala isso, né? Isso é repetição. Ele é neurocientista. Se você faz as mesmas coisas, não tem como você mudar de vida. Você vai ter que fazer coisas diferentes no dia a dia para você mudar a sua realidade, né? Senão você vai continuar na mesma situação, vendo as mesmas coisas. Já falava, né? Loucura é repetir as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, realmente, a gente não mudar o mindset da gente, né? A mentalidade, não muda também o resultado, porque, como você falou, você já estava qualificada para um emprego de 50, 60, 70 mil, mas você estava ainda, pela sua limitação, pelas suas crenças limitantes, né? Você ainda estava, não, eu vou procurar um outro de 30, porque esse aqui vai fechar, não vai dar certo. Você fica com medo, né? Vai embora, medo. Você fica com medo, você acha que a gente fica com medo, os medos se tornam diferentes né, com o passar dos anos, mas você ainda fica, quando você está numa área ali, eu acho que se está no Brasil também, e você está mudando de área, e você quer mudar de empresa, todos nós temos certos medos, né?
É. Mas foi quando eu comecei a questionar meu comportamento em questão em que empresas que eu queria me engajar, quanto Sim. eu queria ganhar. Eu comecei a me questionar meu comportamento, não só em entrevistas, mas no meu dia a dia, que às vezes assim a gente anda curvado, né, meio É, sem assim, sem ter confiança em quem nós somos. E eu comecei, Kátia, precisa mudar aqui, ali, aqui, aqui, ali, entendeu? E comecei a fazer um check-up. E aham, foi quando, nesse meio tempo, eu colocava na parede do meu quarto, escrevia lá 60 mil, né, que eu aham, queria, e aí ia na frente do espelho e falava comigo, você é capaz, você é esperta, você sabe se comunicar, sim. as empresas precisam de você, tem empresas que precisam do seu trabalho, você vai ser valorizada, e essas coisas. E essas coisas, Sim. elas são mais pra gente do que pro Do mundo que para da... os outros, é. Não é É, pensamento positivo, sabe? Eu sempre gosto de esclarecer isso também. Porque você pensar positivo não vai te ajudar. não, Ajuda porque é melhor do que reclamar, né? é, Mas não é a questão do pensamento positivo, é de realmente você reprogramar o seu cérebro, isso. que por 30 e tantos anos acredita no X para acreditar no Y. Que Isso, você é capaz de fazer isso, né? Por quê? Porque você se preparou, você passou por um processo, você chegou lá. Mas a gente, às vezes, não. Você faz as coisas, porém o seu cérebro não acompanha que você realmente chegou ali. Então, te limita ainda aquilo que você vivia antes, quando você correto. não era capacitada para aquilo. Mas agora você é. Então, você tem que treinar o seu cérebro para passar a mensagem para você mesma do que as outras pessoas já veem, né? Do que já Muito bem está explicado. acontecendo, Muito né? bem explicado. E quando eu entrei nessa empresa que me pagava 60 mil, como eu já estava ali trabalhando no meu comportamento, na minha postura, na minha confiança, parece que o mundo mudou, assim. Aham, E eu senti a diferença do tratamento das pessoas, eu senti sim. a diferença no peso de responsabilidade quando eu sentava na reunião. Eles queriam saber a minha opinião algumas vezes era a última, entendeu? Ah, então nós vamos fazer assim, porque a Caixa acha que é melhor assim. E eu comecei a ver toda essa mudança. E são as duas áreas, né? Também é alguma coisa que eu falo no meu curso, são você precisa de estratégia, mas só estratégia eu não Não, acho que é tudo. Você precisa mudança de mentalidade, mas só a mudança de mentalidade também não também vai. não. Você precisa juntar os É dois. um Você precisa juntar. casamento, né? Daquilo que você pensa sobre você mesmo, o que você projeta e o que você faz. Tudo tem que Correto, estar interligado, né? Tem que ser correto. na mesma linha de pensamento e atitude. É. É. E foi como um Muito legal. estalo que aconteceu, e aí eu comecei a entender a minha capacidade, e aí você se sente, né? Você tá ganhando mais também, você começa a se sentir melhor, você começa a se sentir mais valorizado. Eu fiquei Sim. nessa empresa, eu trabalhava com cientistas nessa empresa, a comunidade era, assim, espetacular, eu amava trabalhar com eles, mas eu não me encaixei nos requisitos da liderança. A liderança Aham. tinha não comigo, eu me dava muito bem com eles, mas o comportamento deles com os nossos clientes, com os nossos membros, a nossa comunidade era muito grotesca. E como eu representava a minha liderança, a gente Aham. tinha comunicação muito diferente e eu não Sim. queria, vamos dizer assim, eu não queria que meu nome fosse sujo por a Uhum. comunicação, eu não queria representar algo que eu não acredito. Eu não acredito Não em ser acreditava. grotesco, eu não Essa era a gosto. multinacional, Kátia. Eles são do Imperial College, né? O Imperial College é uma Aham. das maiores universidades Ah, daqui. tá. Então, o Imperial Então ela é College, ele local, tem, é uma empresa é, inglesa mesmo. Uhum. eles têm essa empresa que saiu de estudantes graduados do Imperial Aham. College, muitos cientistas, né? Inclusive, like, empresas que criaram a vacina do Covid, tava, né? Fazia parte da empresa onde eu trabalhava ali, pessoas muito inteligentes. Mas era enorme, eu gerenciava 500 membros, né? 500, Uhum. 500 pessoas naquele prédio. Uhum. Mas era um pouquinho diferente De corporação, sim. corporação, Uhum. corporação, corporativo, de um É, ambiente corporativo. Olha, esse tá ambiente difícil. corporativo, mas é uma corporação.
Corporação, corporação, O corporação. cérebro bilíngue, ele dá umas travadas, né, de vez Dá em umas quando. travadas, dá uma vergonha, mas dá umas travadas. Normal, normal. E não, eu não me encaixei nesse sentido. E para mim, eu sou muito. Os meus valores são os meus valores. Então, não importa para mim o dinheiro. O dinheiro importa, mas não está acima dos meus valores, não está acima Sim. de tratar as pessoas de um jeito que eu não gosto. Uhum. Tinham coisas erradas ali que eu não vou. Não tem necessidade de falar, que eu, Sim. para mim não deu. Só que o que acontece? Era um lugar bom, estava ganhando dinheiro. E eu fiquei ali 7 meses, quase que me empurrando até a minha última energia, para que eu, nesse tempo, eu juntei um dinheiro, juntei um bom dinheiro, Uhum. para tentar, né? Eu também sempre tive essa vontade de ter o meu próprio negócio. E eu Uhum. saí dessa empresa com minha poupança ali para tentar vender produtos, né, no e-commerce, Sim. no Uhum. dropshipping. E fiz aquilo ali por um ano, testei, deu certo, mas não estava ali aquilo ainda que era o que eu queria. Aí que aconteceu? O mais inesperado foi eu ser encontrado pela Microsoft através do LinkedIn e eles me chamarem para fazer uma entrevista sem eu ter aplicado para emprego nenhum, né? E eu Ah, achei que bom. naquele Eles momento te que acharam, né? Eles te eles me acharam. acharam. Eles me acharam. E eu achei naquele momento, quando eu recebi o primeiro e-mail, eu achei que era scam. Eu achei que Uhum. não era de verdade. É estranho, né? Olha o nível de confiança, né? Ah, a Microsoft tá me procurando. Tá Eu, nada. vindo ali do interiorzinho de São Paulo. E eu pensei que estranho, né? Será que é verdade? Aí comecei a pesquisar a empresa que eles usam para recrutamento. Falei, não, eles são reais. A pessoa que me mandou tem ali, é real, tem empresa, tem perfil, não sei o que você quer. Respondi o e-mail e a pessoa foi assim, na hora, olha, vamos conversar amanhã. Já colocou ali a primeira conversa, daí já Uhum. organizou a conversa com duas pessoas muito grandes da Uhum. Microsoft aqui. E em uma semana eles me contrataram. Assim, foram Olha, que duas legal. entrevistas, foi rapidíssimo. E eu achei assim, maravilhoso. As pessoas com quem eu falei, né, vice-presidente não sei o quê, dos engenheiros do Reino Unido, da Europa, não sei o quê, eu assim, Uau. fiquei boba. E esse também foi um exercício de ter entrevista com esse tipo de pessoas. Uhum. Eu costumava ficar muito nervosa. E às vezes também me dá frio na barriga até hoje. Sim, natural, né? Com certeza. É, Mas mesmo que você não tivesse conseguido o trabalho, é uma experiência muito legal você sim, conversar com pessoas de um nível bem alto, né, na empresa. isso, Isso é uma isso. coisa que traz nervosismo para qualquer um, né? Com É. certeza. E ali também foi um período de fazer exercícios de crenças, de mudança de mentalidade, porque eu comecei a falar comigo, você precisa diminuir. Eles são pessoas também. Eles Aham. têm, de repente, uma graduação diferente, eles têm uma experiência, eles são técnicos em uma certa área, porém, Sim, você tem a sua experiência em outras áreas e vocês são sim, pessoas. E eu tentei diminuir aquele monstro que a gente faz, às vezes, das pessoas é. grandes, das pessoas Aham. importantes. E não é que a gente não respeita, o respeito é o mesmo, mas o meu respeito por um chefe da Microsoft e alguém que eu trabalhei ali na hospitalidade é o mesmo. É o Né? mesmo. E a gente É. precisa traduzir isso nas nossas ações também, né? Por Sim. que a gente fica com medo de falar com alguém tão grande e não tem medo de falar com a pessoa ali, sei lá, tá É. limpando, entendeu? Exato, respeito como ser humano, né? Ao invés de, ó, nossa, essa pessoa eu preciso tratar assim, essa assado, né? É um Isso, respeito é, mútuo como um ser humano, né? Como pessoas é. mesmo. E Muito ali bom. foi de novo algo inesperado, mas como na minha mentalidade eu já estava ali trabalhando de não, você tem valor. Aí foi de 60 para 75 mil, na verdade era com bônus dava 90 mil por ano. E vou ser bem sincera com você, 90 mil, a partir de 70 mil aqui no UK, você já está são 4% da população do Reino Unido que recebe mais de 70 mil por ano. Ah, Então, puxa, eu achei aqui que a renda é um fosse salário maior ainda. altíssimo. É, Olha, que que é um salário interessante. altíssimo. Então, eu estava É. ali muito, muito agradecida, muito, né? Tive uma experiência top demais e também sentar com pessoas muito inteligentes que vieram da Cambridge, de Oxford. Um, e depois de quase 2 anos, foi um pouquinho menos de 2 anos, eles
meio que acabaram com o prédio inteiro, né? Eles falaram, olha, esse setor na Microsoft nós não queremos mais, né? Foi uma notícia aí que veio dos Estados Unidos. E eles trabalhavam com produtos, né, da telecomunicação, com software de telecomunicação, e eles removeram esse setor inteiro, mandaram embora 450 pessoas. Eles não me mandaram embora, mas porque eles mandaram as pessoas embora, a minha função acabou. Porque eu gerenciava o prédio, gerenciava as pessoas, gerenciava o engajamento de funcionários, trabalhava com RH ali também. Então a minha função acabou. E aí, de novo, falei, poxa, aqui eu queria ter ficado um pouquinho mais, né? E aí, quando eu saí também confiante, eu falei, mesmo que eu tenha ficado pouco, tem uma empresa muito grande que ali me contratou, então você tem ali no currículo, né? E dali continuou, as oportunidades assim nunca pararam para mim. Foi aí que eu comecei a entrevistar para empresas pagando 120 mil. Entendeu? E aí também, mesmo que para algumas pessoas é normal, ainda para mim ainda assim, uau, eu não acredito. Porque quando eu olho para os meus amigos, até a minha parceira inglesa, né, ela fala, Kátia do céu, você tem que contar a sua história, porque nem às vezes os ingleses conseguem alcançar isso, né? Então é importante a gente entender a nossa jornada. Sim. Com humildade, mas entender o impacto da nossa jornada que às vezes pode ter na vida das pessoas, né? Por isso que a gente quer compartilhar as nossas histórias. Exato. Não é uma questão. Eu te entendo perfeitamente, porque às vezes as coisas acontecem na vida da gente e a gente meio que minimiza, né? Ah, isso aí acho que acontece com todo mundo, eu não sou. E não é que a gente é especial, realmente não é isso. Mas a nossa história tem um impacto, sim, e tem como inspirar outras pessoas, porque se você conseguiu, outros também podem conseguir. Não é impossível, né? É só realmente ter aquela questão do objetivo, da clareza, estratégia e de você acreditar que pode, né? E seguir atrás disso. Muito legal. E aí foi nessa de dividir a sua história que você acabou criando o curso, né? Foi nesse. Eu criei o curso, já fazia muitos anos, eu já tenho amigos brasileiros, eu ajudei amigos brasileiros aqui a construir uma carreira, né? Foram uns dois ou três brasileiros que eu ajudei no passado. A minha parceira, ela não tinha ambição de abrir empresa quando eu conheci, e hoje em dia é a segunda empresa que ela tem. Então tem toda uma influência aí minha de vamos por aqui, vamos por ali, por que não pensar? Aí fazer empreendedorismo, né? Você tem já isso, essa questão agência de viagem para mulheres que gostam de aventura, né? Então era uma comunidade que a gente tinha muito grande. Nós fizemos isso por 4 anos, ela que liderou a maioria mas a gente teve essa empresa ali em parceria. E hoje ela está em outro nível também, ensinando como você abrir suas próprias empresas para 200, 300, uma comunidade de 300 pessoas, né? Crescendo. Então, sim, teve influência em muitas pessoas, assim, Kátia, você precisa contar a sua história. E eu ficava envergonhada, não no sentido de eu tenho vergonha da minha história, não, porque eu achava normal, eu achava assim, não, mas se as pessoas forem na internet, elas vão saber, ai, não preciso falar para ninguém. E às vezes parecia óbvio que para você ganhar mais, você vai na internet, você faz uma pesquisa e você vai Mas não é todo mundo que pensa assim, né? Não é todo mundo que pensa assim. Então, eu tive muito puxão de vários amigos meus que viram, assim, toda a minha jornada e eles contam a sua história, contam a sua história. E o ano passado foi quando eu comecei, eu acho que eu tô ficando mais velha também, eu me importo menos de aparecer na tela, pensar, né? eu me importava muito. Então, eu já estou numa fase que, tipo assim, poxa, isso aqui vai ser legal para alguém? Que seja bom para eles, vou aparecer na cama. Quem não, não gostou, não gostou, não posso fazer nada. E aí não foi que eu. como, né? Nem todo mundo vai se identificar com a nossa história, nem todo mundo vai se identificar com os produtos que a gente oferece, com os serviços que a gente oferece, e tá tudo bem. Não é para todo mundo mesmo, né? Não Exatamente. Cada um tem um nicho específico e é para aquele que se identifica. E se você conseguir transformar a vida de uma pessoa, acho que já vale a pena. Exatamente. Né? Muito bacana, muito legal. Então é isso, eu comecei
Launched. Eu. Como é que fala launched em português? Ontem, Lancei, lançamento. eu lancei esse curso no final do ano passado, então é bem recente, né? E abri um TikTok, uma continha ali no TikTok para poder falar com as pessoas histórias. Tem muitas histórias. Eu fiz um resumão aqui, mas como eu tô aqui já há 11 anos, eu tenho muitas histórias para contar. E eu queria que essas histórias fossem assim, pegasse pessoas mesmo que tá aqui desanimada, ou que às vezes não consegue ver perspectiva. Então eu abri a conta ali para poder alcançar pessoas, né? Contar essas histórias e E influenciar. animar essas E aí pessoas, tem o né? curso aí que eu vou começar a divulgar também. Bacana. Gente, o curso da Kátia chama Expandindo Sua Carreira no Mercado Internacional. Ela vai. Qual que é o seu TikTok, Kátia? É Kátia Overseas Mindset. Kátia Overseas Mindset? Isso, porque o Overseas Mindset é a minha página de website também, né? Onde tem Aham. o curso. Mais Então, informações ó, lá. overseasmindset.com. Como? .com. Isso. E o Kátia Overseas Mindset. Eu vou colocar na legenda aqui para quem tiver interesse, né? Entrar, procurar pela Kátia. Esse curso é muito bacana, são 3 módulos, né, Kátia? São São três 3 modos. módulos onde ela leva você realmente a entender aonde você quer chegar e como você pode chegar lá construindo um currículo melhor, mas não só o currículo, porque ela, como ela disse, não é para mentir no currículo, né? Mas você tem que realmente vivenciar aquilo que você está, né, tentando chegar, galgando ali, e criar experiências que vão encaixar e montar um currículo legal para você chegar realmente aonde você quer chegar, né? E a gente fala muito assim, que ela foi dos 18 mil aos 120 ou aos 75 aí em 3, 4 anos, mas o X da questão não é necessariamente quanto ela ganhou a mais, e sim o que ela ofereceu, o que ela aprendeu, né? E onde ela chegou. Então, o salário, o dinheiro é uma consequência do que ela investiu nela mesma, né? Então, são consequências. Lógico que ganhar bem é o que todo mundo, ultimately, né? Ultimamente, não sei como é que fala. O produto final e ganhar bem faz bem para todo mundo, né? É o que todo mundo almeja. Porém, aquilo que você oferece e aquilo que você aprende e aprende a passar para os outros tem muito mais importância do que o valor monetário, né, Kátia? Com certeza, eu também falo no meu curso, não é assim tentar convencer as pessoas que todo mundo tem que chegar no 120 mil, porque todo mundo tem que ganhar. Não é sobre isso, é o que, quando você se põe para ganhar um pouquinho mais e cada um tem um sonho diferente, é o que você quer fazer com a sua vida, né? Porque hoje em dia, eu quero usar o meu dinheiro para viver, para trabalhar menos, né? Uhum. Para ter tempo de testar outras coisas que eu gosto de fazer na minha vida. Estou aqui planejando ir passar uma temporada na Ásia entre 2 anos também e trabalhar remotamente. Então, Legal. não é sobre, você vai ser feliz quando você ganhar 100, 120 mil na tua vida. Não é que Uhum. é o objetivo final, igual você falou, né? É É. o que essa jornada vai te possibilitar fazer Isso. e que vai de Isso. encontro para realizar o sonho de cada um, que é individual. É a liberdade financeira e a liberdade corporal mesmo, de você não ter que estar num lugar presente para você fazer aquela renda ali, né? Trabalhar remoto é um. Exatamente. Depois, eu acho que da pandemia, isso foi uma coisa assim que é muito bacana. Todo mundo descobriu que É, funciona, né? Funciona e é, vale a pena, porque isso proporciona. Quando o funcionário está feliz na vida pessoal dele, ele trabalha melhor, ele desenvolve melhor, ele entrega melhor. Então, se você pode fazer o mesmo que você faz das 9 da manhã às 5 da tarde dentro do escritório, dentro da sua casa, só que você não perdeu uma hora dentro do ônibus, do metrô, do carro para ir, outra hora para isso. voltar, você não pegou chuva no caminho, você não perdeu tempo estacionando o carro, né? Então, isso te dá um tempo a mais no seu dia para você fazer coisas que te trazem prazer, né? Ter os seus hobbies, as suas viagens, É, passar tempo com os filhos, com a família, né? é, Quem tem animal, com cachorro, com gato, isso faz muita diferença. Então, é, acho que o legal é isso mesmo, é onde você chegou, né?
não necessariamente a questão financeira, mas o que isso te trouxe, quais são os benefícios, né? Exatamente. Toda essa jornada mudou a minha perspectiva de vida e de estilo de vida, né? Porque eu lembro quando eu estava ali ganhando 18 mil, 30 mil, eu já queria ter esse estilo de vida. Mas Sim, tem a escadinha ali que você vai ter que sim. subir, você vai ter que entender. E outra coisa também, e se demorou 4, 5 anos para mim, não Uhum. necessariamente vai demorar para qualquer um para dobrar de salário, porque hoje em dia nem, as pessoas nem ganham 18 mil. Quem ganha 18 mil é alguém que saiu da faculdade ali, né, que está começando a vida. Então, Aham. Início de tem uma carreira, né? possibilidade, as pessoas têm uma possibilidade de dobrar de salário de 30, 40 para 60, 70, 80, Uhum. mas muito mais Mais rápido do que eu rápido. hoje em dia. É, é. A internet hoje possibilita isso, né? E é muito Isso, bacana mesmo, muito legal. exatamente. Bom, que bom, Kátia. Bom ouvir tua história, bacana, inspirador, né? Saber que você tem os projetos futuros aí também de morar na Ásia aí pelos próximos 2 anos. E vamos daqui 2 anos a gente vê onde você foi parar. Exato, Aí exatamente. Vão faremos ter mais outra histórias. entrevista, as aventuras da Kátia. Vou ter mais histórias para contar. Mais histórias para contar, né? E é isso, gente. Eu acho que na vida o que vale a pena mesmo é aquilo que a gente aprende para transbordar na vida do outro, para oferecer para o outro, sabe? O que adianta a gente aprender e usar só para nós e todo mundo ao nosso redor não se beneficia disso, né? Eu acho que a verdadeira prosperidade é você estar, né, em paz, bem com Deus, bem com a sua família e poder ter realmente essa oportunidade de oferecer aquilo que você tem, os seus dons, os seus talentos para as outras pessoas também, para que elas sejam beneficiadas, né? Ajudar sempre uns aos Exatamente. outros. Ainda Dá tem mais, notícia boa nesse mundo, ainda tem. dá mais sentido na vida, para falar bem a verdade, quando você faz alguma coisa que está ajudando alguém, que dá um resultado, né? Dá mais É, sentido na vida, faz mais sentido do que só o faz. trabalhar. Eu nunca fui da pessoa que só quero trabalhar o de segunda a sexta e Uhum. aí a vida acabou e aí a vida é só sobre pagar contas e às vezes É, você vai dar uma é. viajada. Para mim não faz Aquela muito sentido. vida que a pessoa não vê a hora de chegar sexta-feira por causa do final de semana. Você vive uma semana inteira pensando no final de semana, né? Exatamente. Isso é trágico, Exatamente. Isso é é bem trágico. difícil. Infelizmente é a vida de muitas pessoas ainda hoje, né? É viver, vou fazer isso aqui, tudo bem, eu não vejo a hora de que chegue o final de semana. Isso é muito triste, né? Porque É o triste. interessante é você realmente ter um propósito na sua vida, onde É. você levanta todos os dias, né? Não, trabalho é trabalho, gente. Tem coisa boa, tem coisa ruim. Não tem uns Exatamente. que são piores, eu concordo, mas aí você tem que se planejar para sair daquilo ali e É, mudar. Porque não tem jeito. É trabalho, né? A palavra fala já. É é. trabalho, não é lazer, não é prazer, é trabalho. Porém, dentro do trabalho, se você tiver um objetivo, um propósito, aquilo ali pode virar bênção, não só para você, como para as pessoas ao seu redor, né? A Bíblia fala que é Exatamente. melhor dar do que receber. Queria Então, eu saber. acho que é bem por aí mesmo. A gente, quando É, se doa nosso conhecimento, doa o nosso tempo, a gente se sente mais realizada, né? com toda certeza. Não tem É. dúvida nenhuma. Não, com certeza. Kátia, muito obrigada por fazer parte da nossa Tools Laboration. Tools Laboration estava em umas férias estendidas aí, desde novembro, mas agora estamos retornando. Então, às terças-feiras, vocês podem entrar aqui no canal, curtam, compartilhem e entrem em contato com a Kátia, mesmo que você não more na Inglaterra. A estratégia que ela tem serve para qualquer país do mundo. Se É, você está numa carreira internacional e quer saber como você pode se posicionar melhor para atingir um cargo melhor e maior, entre em contato com a Kátia para saber mais sobre o curso dela, tá bom? tá bom. Obrigada, Obrigada, Nancy. Foi um prazer estar aqui. Amei estar nessa conversa. Super abraço para imagina. você. Prazer foi meu. Fica com Deus e até mais, pessoal. Tchau, Beijão. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.